gente hoje vamos responder algumas questões de direito empresarial, tá? Eu já comecei a responder, como vocês podem ver. Estou na questão 16 de 74. Vamos lá, né? Aprender juntos. Conforme o Código Civil e a Lei 6.404, a sociedade empresária formada exclusivamente por pessoa física, respondendo todos os sócios por eventuais dívidas de forma solidária e ilimitada, denomina-se. Eu acho que é a sociedade em nome coletivo. Bora lá. Uau, acertei. Coisa boa. Somente pessoas físicas podem tomar parte na sociedade em nome coletivo, respondendo todos os sócios, solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. Procurador da Fazenda Nacional. Com base nas disposições do Código Civil em vigor referente à empresa e à sociedade empresária, assinale a opção correta. Pessoa natural poderá constituir empresa individual de responsabilidade limitada, tornando-se titular da totalidade do capital social, que não poderá ser inferior a 100 vezes o valor do salário mínimo vigente no Brasil. Capital social não inferior a 100 vezes, acho que nunca vi isso. Na sociedade em comum, os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de executados os bens sociais. Na verdade, não, né? Na sociedade em comum. Sociedade em comum, É uma sociedade limitada ou ilimitada? Deixa ela aí. Já ia responder de forma equivocada. Bora lá. Letra C. Na sociedade em conta de participação, o sócio ostensivo e o sócio participante se obrigam de forma ilimitada perante terceiro. Não. Em conta de participação, apenas o sócio ostensivo ele se obriga ilimitadamente perante o terceiro. O sócio participante, ele tem obrigação perante o sócio ostensivo, conforme o que foi estipulado no contrato social deles. Letra D. Somente pessoa física pode tomar parte na sociedade em nome coletivo, respondendo todos os sócios solidária e ilimitadamente pela obrigação social. Letra E. Na sociedade simples, o sócio pode integralizar a sua cota por meio da transferência de dinheiro, bem ou crédito, sendo vedada, porém, a contribuição mediante prestação de serviço. Não é verdade, não. Acho que é a letra D. Por que não é a letra C? Deixa eu ver. Não, nesse aqui não. A letra B. Na sociedade em comum, não, é sociedade simples. Olha aí. Os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de executado o bem social. O bem particular do sócio não pode ser executado por dívida da sociedade, senão depois de executado o bem social. Artigo 1024 do Código Civil. Notário registrador. De acordo com o Código Civil, na sociedade em comandita simples, a responsabilidade do sócio comanditado, pessoa física, é solidária e ilimitada.
solidária e ilimitada. Bora ver o grau de dificuldade. Fácil. Pelo menos eu não errei. É tão chato quando a gente erra uma questão considerada fácil. Juiz de Direito do TJDF. No âmbito de sociedade empresária limitada, que esteja em funcionamento regular, se inexistir disposição específica no seu contrato social, será possível que a maioria dos sócios presentes em reunião, independentemente de representarem mais da metade do capital social, deliberem sobre. No âmbito de sociedade empresária limitada, que esteja em funcionamento regular, se existir disposição específica no seu contrato social, será possível que a maioria dos sócios presentes em reunião, independentemente de representarem mais da metade do capital social, deliberem sobre. Acho que é aprovação, né? Oh, chute, velho, certeiro. Artigo 1071. Depende da deliberação do sócio, além de outras matérias indicadas na lei ou no contrato. Inciso 1. A aprovação da conta da administração. Artigo 1076. Ressalvado o disposto no 1061. As deliberações dos sócios serão tomadas pelos votos correspondentes à maioria da metade do capital social, nos casos previstos nos incisos. Inciso 3. Pela maioria de votos dos presentes nos demais casos previstos na lei ou no contrato, se não exigir maioria mais elevada. Assinale a opção correta no tocante à sociedade limitada. A administração atribuída no contrato a todo o sócio se estende de pleno direito aos que posteriormente adquiram essa qualidade. Me parece certo. A sociedade não pode ser unipessoal. Devem haver pelo menos 2 pessoas no quadro de sócios, não. A limitada ela pode ser unipessoal, sim. O capital social divide-se em cotas, iguais ou desiguais, cabendo uma ou diversas delas a cada sócio, sendo possível a integralização mediante prestação de serviço devidamente mensurada. Após a integralização do capital social desse tipo de sociedade, não poderá ser reduzido. Acho que pode. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de sua cota. No entanto, todos são responsáveis solidários pela integralização do capital. Vamos nessa. Errei. Por que eu errei? A sociedade limitada é administrada por uma ou mais pessoas designadas no contrato social ou em ato separado. A administração atribuída no contrato a todos os sócios não se estende de pleno direito aos que posteriormente adquiram essa qualidade. O capital social divide-se em cotas iguais ou desiguais, cabendo uma ou diversas a cada sócio. É vedada a contribuição que consiste em prestação de serviços. Nossa. Oxi. Foi o que eu pensei. Então não pode o capital ser integralizado com contribuição de prestação de serviço. Chocada. Acho que eu tive um pensamento totalmente diferente naquela hora. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de sua cota, mas todos respondem
solidariamente pela integralização do capital social. Pode a sociedade reduzir o capital mediante a correspondente modificação do contrato. Inciso 1. Depois de integralizado, se houver perdas irreparáveis. 2. Se excessivo em relação ao objeto da sociedade. E não pode contribuição que consiste em prestação de serviço com o objetivo de integrar capital social. Continuando. No que diz respeito à sociedade limitada, assinale a opção correta com base no Código Civil. A sociedade limitada exige pluralidade de pessoas, não necessariamente. Na omissão do contrato social, o sócio pode ceder sua cota total ou parcialmente a quem seja sócio, desde que seja ouvido os demais titulares do capital social e que determinada fração não se oponha. O direito de preferência do sócio na participação do aumento do capital social pode ser cedido a outro sócio ou a terceiro. Não. Isso é personalíssimo. Não. Vamos lá. Letra D. A administração atribuída no contrato a todos os sócios se estende de pleno direito aos que posteriormente adquirirem essa qualidade. Não. O membro de órgão de administração de sociedade limitada controlada pode figurar conjuntamente como membro em órgão de conselho fiscal da sociedade. Pode nada. Não é privilégio. Meia, nossa, eu não acredito. Quer dizer que o direito de preferência pode ser cedido a um terceiro. Conversa. Na omissão do contrato, o sócio pode ceder sua cota total parcialmente a quem seja sócio, independente de audiência dos outros, e é estranho se não houver oposição de titulares de mais de um quarto do capital social. Gente, que legal. Unanimidade de capital social. Para a dissolução da sociedade que funcione por prazo determinado e transformação da sociedade. Mínimo de 2/3 do capital social. Para nomeação de administrador não sócio, se capital social não totalmente integralizado. Mais da metade do capital social. Nomeação de administrador não sócio, se o capital estiver totalmente integralizado. Nomeação de administrador sócio. Destituição do administrador, sócio ou não. Modificação do contrato social. Cuidado. Achei que dizer SA na sociedade anônima é pela unanimidade. Incorporação, fusão e dissolução ou cessão do estado de liquidação. Modo de recuperação dos administradores, quando não estabelecido no contrato. Pedido de recuperação judicial. Dissolução de sociedade que funcione por prazo indeterminado. Exclusão de sócio remisso. O
é o sócio remisso e exclusão de minoritário por justa causa. Maioria dos votos presentes: aprovação de contas, nomeação e destituição do liquidante e julgamento da sua conta e demais assuntos. Sócio remisso. Será que é aquele que não integralizou o contrato social? Vamos lá pesquisar. Sócio remisso. O sócio remisso é aquele que, tendo se comprometido a integralizar uma parte do capital, não faz dentro do prazo e condições estabelecidas. Então é isso mesmo. Sócio remisso é aquele que não integralizou o capital social. A respeito da dissolução, liquidação e extinção da sociedade, julgue o item seguinte. No caso da propositura de ação de dissolução parcial de determinada sociedade limitada, com vistas à exclusão de um dos sócios por falta grave cometida na administração da empresa, deve compor por ativo, em litisconsórcio ativo unitário necessário, a sociedade limitada e os demais sócios. É o quê? Propor ação de dissolução parcial de sociedade limitada, com o objetivo de excluir um dos sócios por falta grave ele quer dissolver parcialmente a sociedade e excluir o sócio por falta grave cometida na administração da empresa. Deve compor por ativo no consórcio ativo unitário necessário à sociedade limitada e os demais sócios. Certo. Errado por quê? A respeito da dissolução, liquidação e extinção da sociedade, julgue o item seguinte. O item está errado, pois, segundo já decidido pelo STJ, o artigo 605 do CPC reconhece expressamente a legitimidade da sociedade para propor ação de dissolução parcial, não sendo o caso de litisconsórcio ativo unitário necessário entre a PJ e os demais sócios. Vejamos a íntegra do preceito. A ação pode ser proposta pela sociedade nos casos em que a lei não autoriza a exclusão extrajudicial. Na doutrina cita-se de Marlon Tomazetti. No caso de exclusão em que a sociedade for autora, a ação, a princípio, será ajuizada em face do sócio a ser excluído, podendo haver litisconsórcio ativo com os demais sócios. Não vemos a possibilidade dos demais sócios figurarem no polo passivo da demanda, pois eles não terão interesse contraposto ao da sociedade. A própria sociedade poderá ajuizar a ação para obter o ingresso do espólio do herdeiro na sociedade, enquanto tal possibilidade decorre da cláusula contratual, sendo neste caso ajuizada contra todos os demais sócios. Os comentários. A ação de exclusão de sócio por falta grave pode ser proposta pela própria sociedade, representada por seu administrador, independentemente da participação de todos os sócios no polo ativo. Então, não é necessário litisconsórcio ativo entre todos os sócios e a sociedade. Basta que a sociedade, por seu representante legal, proponha a ação. Bora para a próxima questão, né? Segundo o Código Civil, em sociedade empresária de prazo indeterminado, não havendo disposição contrária em lei especial ou no contrato social, a notificação prévia do sócio dissidente, quem é sócio dissidente, aos demais sócios quanto ao seu interesse de desligar-se da sociedade deve ocorrer com antecedência mínima de quantos dias?
sei lá, 15, 30? Bota 30. 60? Tchau. Aplica-se ao caso o artigo 1029 do caput do Código Civil. É necessária antecedência mínima de 60 dias em sociedade empresária de prazo indeterminado, mediante notificação aos demais sócios. 1029. Além dos casos previstos na lei ou no contrato, qualquer sócio pode retirar-se da sociedade, se de prazo indeterminado, mediante notificação aos demais sócios, com antecedência mínima de 60 dias, se de prazo determinado, provando-se judicialmente justa causa. 60 dias para sociedade de prazo indeterminado e justa causa e no caso para ele sair na sociedade, é isso mesmo, se ele quiser sair de uma sociedade que tem prazo determinado, ele tem que provar a justa causa de forma judicialmente. Chocada. Judicialmente a justa causa. Nossa, notário e registrador, Santa Catarina. E eu errei. Bora lá, próxima. A dever da União. Nunca se refere à sociedade empresária acerca do que dispõe o Código Civil e suas alterações, assinale a opção correta. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de sua cota e apenas o sócio fundador responde solidariamente pela integralização. Não, todos respondem. Admite-se no Brasil a criação de empresa individual de responsabilidade limitada constituída por uma única pessoa, titular da totalidade do capital e devidamente integralizado, não inferior a 100 vezes o maior salário. Não tem limite, não, nunca vi isso. Na sociedade em comandita simples, o sócio comanditário, pessoa física, é responsável solidária e ilimitadamente pela obrigação social. É isso. Na sociedade dependente de autorização, será considerada nacional a sociedade organizada em conformidade com a lei brasileira e que tenha no país ao menos uma de suas filiais. Será considerada nacional? Nunca vi. Letra E. Na sociedade anônima ou companhia, o capital divide-se em ação, obrigando-se cada sócio ou acionista apenas pelo preço de emissão da ação que subscreveu adquirir. Olha aí, mais uma questão errada para a conta. Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, artigo 1º. A companhia ou sociedade anônima terá o capital dividido em ação e a responsabilidade do sócio ou acionista será limitada ao preço da emissão da ação subscrita ou adquirida. É isso, né? Não conta a sociedade limitada nem a sociedade anônima, porque são mais importantes. Cheias de detalhes mais difíceis de serem confundidas com as demais. Olha a tabelinha que ela fez. Sociedade em comum é a sociedade que não inscreveu seus atos no órgão de registro competente. Sociedade em conta de participação é um contrato de investimento especial no qual a atividade empresarial é exercida unicamente pelo sócio extensivo sobre sua própria e exclusiva responsabilidade. Sociedade em nome coletivo é o tipo societário mais antigo, admite apenas sócios pessoas físicas. Nome coletivo. Sociedade em comandita simples. Há duas categorias de sócios: comanditados, apenas pessoas físicas, e
comanditários, pessoas físicas ou jurídicas. E sociedade comandita por ação, sociedade híbrida. Tem aspecto da comandita simples e da SA. Seu capital é dividido por ações, há duas categorias de sócios, que são os sócios e os sócios administradores. Responsabilidade da sociedade em comum, solidária e limitada, excluído o benefício de ordem daquele que contratou pela sociedade. Responsabilidade da sociedade em conta de participação, apenas do sócio ostensivo, ele responde ilimitadamente pelas ações que ele fizer. Sociedade em nome coletiva, tem a responsabilidade solidária e ilimitada. Sociedade em comandita simples, comanditados, a responsabilidade recai de forma solidária e ilimitada. E os comanditários, que são as pessoas físicas ou jurídicas, apenas pelo valor de sua cota. Sociedade em comandita por ação. Os sócios possuem responsabilidade apenas pelo valor de sua cota, enquanto que o sócio administrador possui responsabilidade solidária e ilimitadamente. Os comanditários não são otários, são obrigados somente pelo valor de sua cota. Já os comanditados, coitados, são responsáveis solidária e ilimitadamente pela obrigação social. De acordo com o disposto no Código Civil, o termo companhia ou sua abreviatura aplica-se à sociedade anônima. Gente, porque eu demorei a responder. Tentando lembrar, é muito fácil, ó. Eita. Promotor de Justiça do Pará, 2023. Considerando a disposição da Lei 6.404, de novo essa lei, eu tenho que ler ela. Julgue as seguintes afirmações: a defesa, a companhia participar de outras sociedades. Admite-se a fixação do valor do capital social em moeda estrangeira, desde que prevista no Estatuto Social e condicionada à correção monetária semestral. É lícita a previsão no Estatuto Social da companhia que autorize o aumento do capital social, independentemente de reforma estatutária. Gente, não faço a menor ideia. A menor ideia disso aqui. Eita, gente. Tô errando muito. Empresarial. É lista previsão no Estatuto Social de companhia que autoriza o aumento do capital social, independentemente de norma de reforma estatutária. Só a 3 está correta. Esse aqui eu não sabia, não. Pode ser objeto da companhia qualquer empresa de fim lucrativo, não contrário à lei e à ordem pública e aos bons costumes. Parágrafo 1º. Qualquer que seja o objeto, a companhia é mercantil e se rege pela lei e uso do comércio. Parágrafo 2º. O Estatuto Social definirá o objeto de modo preciso e completo. A companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades, ainda que não previsto no Estatuto. A participação é facultativa como meio de realizar o objeto social ou para beneficiar-se de incentivos fiscais.
Então, ela pode sim participar de outras sociedades. O artigo 5º. O Estatuto da Companhia fixará o valor do capital social expresso em moeda nacional, ou seja, o capital social não pode ser fixado em moeda estrangeira. E a 3 estava correta. O Estatuto pode conter autorização para aumento do capital social, independentemente de reforma estatutária. Vamos começar outras questões agora. Gente, agora deixa eu só ver. Estatísticas. Olha o meu desempenho nesse caderno, como está horrível. Jesus Cristo amado. Nossa Senhora. Desastre. Mas vamos lá, né? Um dia de cada vez. Agora eu vou botar uma legislação destacada. Vou botar administrativo. Na verdade, eu acho que eu vou botar penal. Eita, que eu não sei nada de penal. Banca. CESP. Vou botar FCC. IESES, cadê IESES? Vocês estão vendo? IESES. Gente, cadê? Achei. Pronto. Ano. 25, 24, 23. Dá um monte de questão, certeza. Disciplina. Cadê penal? Direito processual penal. Acho que eu passei já, né? Cadê? Tem parte geral e parte especial. Jesus Cristo amado. Tenha dó. Cargo. Tu quer pra que cargo, querido? Titular. E agora, sei lá, defensoria. Professor. Procuradoria. Procurador do Estado. Vamos lá. Deu quantas questões? Uau, 199. Dando início. Isso, começando com CESPinho 2023, TJ Santa Catarina. João, valendo-se da função de tabelião interino de determinado tabelionato de notas e protesto, desviou em proveito próprio valores por ele recebido em protesto de título, deixando de repassar no prazo legal o respectivo valor ao credor, por pelo menos 7 vezes, em continuidade delitiva. Na situação hipotética apresentada, José cometeu o delito de peculato desvio. Nunca ouvi falar de peculato desvio, tá vendo? Isso é só a pontinha da goiaba, eu nunca sei esse direito penal, misericórdia. Peculato desvio. Certo? Tá errado. Errei, se eu tivesse botado certo. Peculato. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular,
de que tem a posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Apropriar-se de valor ou outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo. Bora lá, muito difícil. Próximo. Acerca do crime em espécie, na jurisprudência do Tribunal Superior, é correto afirmar: a conduta de submeter-se à vacinação contra a Covid-19 em local diverso do agendado e ou com aplicação de imunizante diverso do reservado constitui crime contra a administração. Acho que não. Finalmente, são atípicas por falta de previsão legal a conduta de submeter-se à vacinação contra a Covid-19 em local diverso do agendado e ou com aplicação de imunizante diverso e a conduta de submeter-se à vacinação contra a Covid sem a realização de agendamento. Próxima questão. À luz do Código Penal e da jurisprudência do STJ, acerca da pena privativa de liberdade e da pena alternativa, é correto afirmar: a pena se divide em duas espécies, privativa de liberdade e restritiva de direito. Não, multa também é uma espécie de pena. Isso eu sei. As penas são privativa de liberdade, restritiva de direito e multa. Essa é fácil, essa eu sabia. Então eu sei alguma coisa, né? Pouca, mas sei. O policial Hermano e sua filha de 2 anos caminhavam em uma rua quando se depararam com um cão Rottweiler que era guiado por seu tutor, Ronaldo. O cão atacou Hermano e a filha, ainda que Ronaldo tentasse controlar o animal. Hermano, que portava uma arma de fogo, disparou-a para proteger a filha e, embora o alvo fosse o cão, o projétil ricocheteou e atingiu Ronaldo, que faleceu em decorrência do ferimento, tendo ficado constatado que Hermano não tinha outra alternativa para evitar o ataque do cão contra a sua filha. Nessa situação hipotética, Hermano agiu em legítima defesa putativa, devendo responder contudo pela morte de Ronaldo. Ele agiu em estado de necessidade. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício na circunstância não era razoável exigir-se. Conforme a legislação em vigor, em regra, para a decisão judicial determinar a progressão de regime do cumprimento da pena privativa de liberdade, o exame criminológico é imprescindível nos casos de crime hediondos. A progressão de regime exige exame criminológico? Não, eu acho que na hora de iniciar a pena é necessário, mas acho que está errado. Acertei. Em todo caso, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta, comprovada pelo diretor do estabelecimento e pelo resultado do exame criminológico, respeitada a norma que veda a progressão. Dando continuidade. Mauro, na condição de sujeito passivo da obrigação, deixou de recolher no prazo legal o valor de contribuição social descontado
que deveria ter sido recolhido ao cofre público. Nessa situação, a conduta praticada por Mauro configura crime contra as finanças públicas previsto no Código Penal. Certo. Errei por quê? É crime contra a ordem tributária, não é crime contra as finanças públicas. Constitui crime da mesma natureza deixar de recolher no prazo legal valor de tributo ou de contribuição social descontado ou cobrado na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos. Para a configuração do crime previsto na Lei 9.613, lavagem de dinheiro, exige-se que o agente tenha ciência da origem ilícita do bem ou valor e tenha sido condenado no julgamento do crime antecedente. Isso aqui me parece muito estranho. Meu Deus, isso aqui caiu. Ah, não, caiu no TJ Pernambuco. Caraca. Acertei. A denúncia será instruída com indício suficiente da existência da infração penal antecedente, sendo punível o fato previsto nesta lei, ainda que desconhecido ou isento de pena do autor, ou extinta a punibilidade de infração penal antecedente. Princípio da acessoriedade limitada. Que é isso? Vamos lá para a próxima. No tocante à prescrição penal, é incorreto, de acordo com o Código Civil ou Código Penal, antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não ocorre enquanto não for resolvida em outro processo, questão de que depende o reconhecimento da existência de crime. Certo. Faz sentido, né? Causa que impede a prescrição. Antes de passar em julgado, a sentença final, a prescrição não ocorre enquanto não resolvida em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência do crime. Eu errei essa questão. A prescrição não corre enquanto não for resolvida. Nossa, ele está dizendo que isso é incorreto. Olha, tá vendo? Errei por besteira que eu não li esse negócio direito. Eu tô com sono. E eu disse que o incorreto está certo, sendo que o meu pensamento foi certo. Falta de atenção. Errei, vacilão. Próximo. Em relação ao crime contra o patrimônio, o emprego de violência contra a pessoa com a finalidade de inutilizar coisa alheia descaracteriza o crime de dano. Emprego de violência com a finalidade de inutilizar coisa alheia. Acho que não. Essa finalidade é essa, né? Artigo 163. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Detenção de 1 a 6 meses ou multa. Dano qualificado. Se o crime é cometido com violência, a pessoa ou grave ameaça. Nossa, crime de dano qualificado. Essa é nova. De acordo com a Lei 9296, que versa sobre interceptação telefônica, a captação ambiental só pode ser admitida em juízo se houver autorização judicial, sendo nula qualquer outra hipótese de captação. Certo.
Errado? Para a investigação ou instrução criminal, poderá ser autorizada pelo juiz, a requerimento da autoridade policial ou MP, a captação ambiental de sinal eletromagnético, óptico ou acústico. Caiu. TJ Santa Catarina de novo. A captação ambiental feita por um dos interlocutores sem o prévio consentimento da autoridade policial ou MP pode ser utilizada em matéria de defesa quando demonstrada a integridade da gravação. No caso, a interceptação telefônica, ela também é admitida quando feita por um dos interlocutores. É isso. Difícil, gente, não sei o rumo disso. O policial Hermano e sua filha de 2 anos. Não, eu já respondi essa. Nessa situação, a irmã reagiu em legítima defesa pré-ordenada e não deve responder pela morte de Ronaldo. Não foi estado de necessidade. Entre os crimes contra o casamento previsto no Código Penal, o único que se procede mediante ação penal privada é o de simulação de autoridade para a celebração de casamento. Simulação de autoridade é o único que se procede mediante ação penal privada, duvido. Induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento. O artigo 236 do Código Penal dispõe: contrair casamento induzindo em erro essencial o outro contraente ou ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior. Detenção 6 meses a 2 anos. A ação penal depende de queixa do contraente enganado e não pode ser intentada senão depois de transitar em julgado a sentença que, por motivo de um erro ou impedimento, anule o casamento. Com relação à aplicação da lei penal no tempo, considerando o entendimento jurisprudencial do STF, aplica-se a pena mais branda quando o crime for continuado e surgir lei posterior mais gravosa que a vigente à época do início da continuidade. Errado.